Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Fátima Muniz. E para quem gosta de contos, né, que é fã aqui desse quadro, essa é para vocês, em especial. Separei aqui um conto muito bacana, muito surpreendente, vai fazer vocês pensarem. De repente vocês já ouviram até alguma história parecida com essa que eu vou contar. Bem bacana mesmo, separei aqui para vocês e depois vocês vão me dizer aí nos comentários o que vocês acharam. Eu tenho certeza que vocês vão se encantar como eu me encantei com a história de Salomé. Olha aqui, a história de Salomé, de Amélia B. Edwards. Como sempre, tudo aqui marcadinho, da maneira que eu gosto de fazer. Vocês já sabem, né? As principais falas aqui, os principais acontecimentos. Eu, como de costume, né, lerei, mas terei aqui o auxílio do livro, porque esse conto aqui, de um modo especial, ele não é longo, ele é curto, mas ele tem muitas falas impressionantes que eu tenho medo de não conseguir reproduzir tão bem as emoções. Então, de repente, nesse conto aqui, em especial, eu precisarei ter uma atenção maior aqui, tá? Nas falas dos personagens, apesar de não serem muitos, bem pouquinhos, mas eu acho que vou precisar do auxílio, tá bom? Então fiquem aí comigo, começa agora esse conto, a história de Salomé. Alguns anos atrás, não importa quantos, eu, Harcourt Blunt, estava viajando com meu amigo Coventry Turno, e na escada do nosso hotel recebi dele a proclamação. Foi uma verdadeira proclamação de que ele estava novamente apaixonado. É verdade, Blunt, disse meu companheiro de viagem. Ela é a criatura mais adorável que já conheci na vida. Dei uma boa risada e respondi. Meu amigo querido, já foram tantas as vezes que você conheceu a criatura mais adorável da sua vida. Ah, mas agora, pela primeira vez, eu estou falando sério. E já foram muitas as vezes que você falou sério pela primeira vez. Lembra-se da filha do estalageiro em Colônia? E aí, por aí vai. O amigo dele vai relembrando as vezes que ele se apaixonou assim imensamente, instantaneamente, e não conseguia esquecer, né, aquela bela moça, aquela bela jovem, mas que aquilo ali não passava de uma semana, de dias, e ele já nem lembrava mais quem era e já estava envolvido novamente em outro amor, em outra paixão avassaladora. Pois bem, dessa vez ele falou que não, que era amor verdadeiro, amor para sempre. E resolveu levar o amigo dele lá onde havia visto essa jovem, tá? E essa história, ela se passa na Itália, em Veneza. Então, deixa eu prosseguir aqui, para vocês entenderem bem direitinho. Pois é. E ele dizia que nenhuma delas, da que ele já havia amado no passado, era digna de tal beleza dessa jovem encantadora que o seduziu. Então vamos lá, deixa eu ver aqui. O amigo dele, né, ficou ouvindo tudo em silêncio, até ficou bem curioso para conhecer a moça e eles resolveram ir. No trajeto, eles chegaram ao Traghetto San Marco e era uma manhã sem nuvens, em meados de abril, exatamente 10 anos atrás. Aqui descreve um pouquinho, né, do lugar onde eles entraram. Era uma viela onde haviam várias lojas, várias lojinhas com vários produtos de até várias nacionalidades, não somente italianos, onde eles adentraram e o rapaz foi levando ele na mercearia, né? E aí, quando eles chegaram lá, nessa viela, onde haviam as lojinhas de cada lado, não tinha placas quase identificando as lojas, de que se tratava, porque em cima das lojinhas tinham os apartamentos, né, as moradias, ou dos proprietários da loja, ou outras pessoas. Então não tinha muito letreiro, era quase as mesmas lojas, todas iguais, era até um pouquinho difícil de achar a loja e de não se perder, tá? Então olha lá, entramos. Uma mulher jovem que lia sentada numa poltrona baixa atrás do balcão, depôs o livro e levantou-se lentamente. Estava toda vestida de negro. Não sei dizer que moda era aquela,
Só sei que o vestido lhe caía sobre o corpo em dobras longas e suaves, deixando visível no pescoço e nos pulsos uma faixa estreita de cambraia. E que por mais graciosa e incomum que fosse aquela roupa, eu quase não lhe dei atenção, pois estava totalmente tomado de admiração pela beleza da mulher. Ela era de fato muito linda, e sua beleza me surpreendeu. Conventre Turno, com todo aquele entusiasmo, deixara de lhe fazer justiça. Quer dizer, isso aí já é o amigo dele que está se encantando pela jovem, né? Desmanchara-se em elogios aos seus olhos, uns olhos grandes, brilhantes e melancólicos. A palidez transparente da pele, a delicadeza dos traços perfeitos, mas não me havia preparado para a dignidade natural, a nobreza e o refinamento absolutos que moldavam cada expressão e cada gesto dela. Meu amigo pediu para ver um bracelete que ele havia examinado na véspera. Altiva, imponente, silenciosa, ela destrancou a caixa em que a joia estava guardada e a depôs no balcão diante dele. Turno pediu licença para levá-lo até a luz. Ela concordou com a cabeça, mas não disse uma palavra. Era como se estivéssemos sendo atendidos por uma jovem imperatriz. Turno levou o bracelete até a porta, e aí levou, examinou, viu se ia ficar ou não. Apesar daquele bracelete não ser realmente uma peça italiana, ele era de origem turca, né? Mas ele resolveu levar. Só que aí já veio o pai dela para fechar o negócio, afastou a jovem e ele mesmo fechou ali a negociação, tá? E não teve então como ele se aproximar da moça, nem o amigo, nem o rapaz que estava encantado por ela. Então eles compraram e seguiram para o hotel novamente. E aí o amigo pergunta: bom, o que você achou dela? Ela é muito linda. Mais linda do que você esperava? Muito mais linda. Mas o quê? Quanto mais cedo você conseguir esquecê-la, melhor. E ele jurou, é claro, que nunca esqueceria, que jamais poderia esquecê-la. Não daria atenção às incompatibilidades, às objeções, não acreditaria em obstáculos. Queria conquistar de qualquer maneira a bela jovem, né, a bela Salomé. E aí, no entanto, ele, passados uns dias, ele esqueceu da jovem, já não lembrava mais dela, como era de costume, já estava findando o tempo que eles teriam que ficar ali, e aí eles se despediram, cada um foi para um lado, seguiu viagem de uma maneira diferente, tá? Então, o Courtney foi para um lado, e o amigo dele, que era o Conventre, foi para outro, né? Blanche para um lado, Turno para o outro. Blanche é o que tinha gostado da moça, o Turno é o que ficou encantado também e era o amigo, tá? Depois que já tinha se passado um ano que eles seguiram viagem, ele ficou sabendo que o jovem amigo dele já estava apaixonado novamente, até de casamento marcado, e ele, sabendo disso, ele não tinha conseguido esquecer a jovem, não esqueceu Salomé, né, de maneira nenhuma. Ele voltou para a Itália, depois de quase um ano, e resolveu que ele ia atrás dela, ele ia procurar a jovem na Marceria. Então foi lá, começou a peregrinação dele. Deixa eu ver aqui para vocês, deixa eu achar aqui. Um impulso irresistível levou-me a ir à mercearia. Quer dizer, ele já tinha voltado, hospedou-se em um hotel. A profissão dele, ele era artista, ele era pintor, então colocou lá todos os seus materiais de trabalho. Não conseguiu conter aquela emoção. Naquele mesmo dia, ele resolveu que iria naquela mercearia e ia tentar achar a lojinha da jovem. Então vamos lá. Nessa manhã, né, que ele chegou, foi muito agitado, ele teve que organizar tudo e ele, só à tarde, ele conseguiu voltar ao local, né? E aí ele foi procurar a lojinha. Agora estava muito claro que o judeu não tinha mais a loja, então já está na parte que ele não encontra. Ele anda por todo aquele caminho, ele olha loja por loja, ele não encontra. Ele depois que retornou, não havia encontrado, ele volta de novo, começa a andar por todo o caminho, nada. Aí ele foi até uma pracinha e ele lembrava, não, nós não chegamos nem nessa pracinha, então realmente eu já passei, olhei de um lado, olhei de outro, a loja não existe mais, né? E ele ficou assim, muito triste, muito decepcionado, porque ele gostaria muito de rever a jovem Salomé.
Então, não conseguiu, não teve êxito. Como ele já estava lá, ele estava hospedado no hotel, ele resolveu então que ele começaria a fazer seus trabalhos, suas pinturas, e que se tivesse um pouquinho de sorte, ele encontraria numa dessas saídas dele, né? Então foi isso que ele fez. Todos os dias ele pegava ali a gôndola, ele ia com o gondoleiro para algum lugar, um lugar até mais afastado ali da praça, ali daquele burburinho, para ele ter mais visão de paisagens bonitas, né? Visões assim, mais inspiradoras para ele. Aí num belo dia, ele foi até o Lido, o gondoleiro resolveu levá-lo até o Lido. E o Lido, né, pelo que eu entendi, assim, é como se fosse um lugar afastado, uma montanha, assim, um lugar mais deserto, onde ele pudesse lá colocar seus trabalhos, as suas telas e começa a se pintar e ninguém o incomodasse. Então o gondoleiro resolveu levá-lo até lá. Aí quando eles chegaram lá nesse Lido, o gondoleiro prendeu a gôndola, ele desceu, o rapaz ficou lá esperando e ele começou a caminhar. No que ele caminhou, ele já tropeçou numa lápide. Então ele percebeu que ali aquele Lido era como se fosse um cemitério. E no que ele tropeçou na lápide, viu que a lápide era muito antiga, inscrições em hebraico, ele já deu ali por si que ali era um cemitério judeu. Ele começou a caminhar, era como se fosse assim, uma montanha, e ele foi subindo, subindo. Quando ele chegou no cume, que ele olhou aquela visão assim maravilhosa, né, esplêndida, conseguia ver oceanos ao redor, a cidade mais distante um pouquinho, e ficou assim realmente surpreso com a paz e a tranquilidade do lugar e a beleza ao entorno. Aí quando ele olhou mais lá para baixo, no sentido oposto ao que ele subiu, ele viu que o cemitério continuava e para lá as lápides eram mais novas, mais recentes. Aí ele foi caminhando, foi olhando e quando ele olhou assim, bem ao longe, tinha uma jovem sentada ao lado de uma lápide e uma jovem assim, com a roupa toda preta, cabeça baixa, mão assim no queixo, no rosto, pensativa. Aí ele contemplou ali aquela cena. Não sabia se aproximava ou não, ficou com medo de atrapalhar a intimidade da jovem que estava ali fazendo suas orações ou pensando um pouquinho. Ele não sabia o que fazia, se continuava a caminhada, se recuava. E quando ele olhou, ele firmou bem as vistas e a jovem levantou o rosto, ele viu que era Salomé. Ele ficou assim, né, maravilhado, mas não sabia o que fazer, se aproximava ou não. Poxa, ali era um cemitério, era o momento dela, né? Ele ficou pensando, meu Deus, quem será que morreu da família dela? Ah, só pode ter sido o pai. Porque por isso é que não tem mais a lojinha lá na vila, né? Deve ter sido ele, já era de idade e tal. Será que ela está sozinha no mundo? Ela é filha única? Ou será também a lápide de um outro parente? Ou até de um namorado? Ele ficou naquela dúvida, né? Mas não quis se aproximar. Voltou, recuou, voltou pro hotel. Ficou no hotel, pensativo, né? Voltou com o gondoleiro, perguntou ao gondoleiro se nesse meio tempo chegou ali uma outra gôndola, deixou ali alguém, ou tinha mais gôndolas. Ele falou, não, o tempo todo que eu estive aqui só tinha nossa gôndola. Pensou, deve ter outra entrada pelo outro lado do cemitério, né? Já que aqui é como se fosse uma ilha e tal. E aí ficou pensando o que ele faria, o que ele poderia ter falado com ela, né? Ficou lá naquelas conjecturas. Achou que ela estava bonita, radiante, como sempre, mas, assim, ao mesmo tempo, muito triste. Apesar de tê-la visto de longe, ele sentiu, assim, muita tristeza nela, né? E aí, no outro dia, ele voltou lá. Aí ele voltou mais ou menos no mesmo horário, desceu, pediu para o gondoleiro esperar, foi subindo, né? Desceu novamente, chegou até o túmulo onde Salomé estava, olhou, mas como era tudo em hebraico, ele não conseguiu entender nada, nem saber de quem era aquele túmulo. Aí ele olhou assim para os matinhos que ficavam assim em cima do túmulo, estava até amassadinho, bem amassadinho, como coisa realmente que alguém tivesse sentado ali, que foi o caso da moça no dia anterior, né? Então aquele mato ali, aquela relva bem abaixadinha, e ao redor, mais alto. Aí ele pegou um matinho daquele dali, porque ela havia sentado ali, ela havia tocado. Aí ele pegou aquele matinho, guardou no bolso como uma recordação, porque ela esteve ali. E quando ele levantou, que ele se virou, com quem ele deu de cara assim, com a Salomé. E ela olhando para ele, e ele olhando, ele queria ter falado assim,
mil coisas com ela, não conseguiu. Eu até separei aqui uma coisa tão bonita que ele pensou e não sei se... Aqui. Foi aqui que eu separei. Uma frase tão bonita que ele disse, uma atitude tão linda dele. Ah, aqui, achei. Eu estava decidido a falar com ela e aquele era o resultado. Quer dizer, ele não conseguiu proferir uma palavra. Um encontro com um estranho nunca nos é favorável. Eu não havia dito nada do que pretendia dizer e não ficara sabendo nada do que pretendia saber, porque ele ficou imóvel, ele não conseguia falar nada. Tamanha era a emoção, e ela olhando para ele e tal. Mas aí ele seguiu, né? Ele ficou sem graça de ficar ali atrapalhando e tal. Ela ficou ali um tempo, ele voltou pro caminho, né? Como eu falei para vocês, era como se fosse um cume. Ele voltou e quando ele caminhou, subiu, quando ele chegou lá em cima, no alto do cume, ele olhou para trás. Agora eu vou olhar para ela, que ela já deve estar lá abaixadinha, sentadinha. E quando ele olhou, não tinha mais ninguém. Aí ele ficou encabulado com aquilo, né? Pra onde que ela foi e tal? Deve ter ido pelo outro lado. Ah, vou descer lá de novo. Aí ele desceu. Aí no que ele desceu, ele pegou um papel dele que estava no bolso, um lápis, e encostou na lápide e passou ali o lápis para gravar tudo que estava escrito, porque ele ficou com medo de copiar só olhando, e o hebraico é complicado, e por uma letrinha ele perder tudo que estava escrito. Então ele passou ali o lápis, tudinho, copiou, como se fosse uma xerox, né, da lápide, e pensou, vou mandar para o meu professor da faculdade, ele sabe muito bem o hebraico e ele vai traduzir isso para mim, eu vou mandar para ele. Apesar dele ser uma pessoa, ele pensou, né, que demora um pouquinho a resolver as coisas, aí ele vai receber, vai demorar um pouquinho e ainda vai levar uns 2 ou 3 dias para me mandar a resposta. Mas já vai ser o suficiente para eu poder matar a minha curiosidade, né? Não tá. Aí voltou pro hotel, já não conseguiu dormir naquela noite, impaciente, pensando de quem seria aquele túmulo, né? Se seria realmente do pai dela, de um namorado, de um amante, de uma irmã, de quem seria, e ela muito triste, né? E não conseguia conversar e tal. E ele já atordoado com aquilo, não conseguia mais fazer nada, pintar, nem pensar. Ele estava perdido realmente nos pensamentos dele e querendo conversar com a Salomé. Aí no outro dia ele retornou ao cemitério. Quando ele retornou no cemitério, mais ou menos no mesmo horário, quem já estava lá? Salomé. Ele dizendo, dessa vez eu vou conversar com ela, eu vou me aproximar, eu preciso falar com essa moça. Aí ele foi, e ele era uma pessoa que tinha muitas condições também, até esqueci de falar isso, todos os dois tinham bastante condições naquela época, essa história aconteceu há muitos anos atrás, né? Então ele conseguiu se aproximar de Salomé e... esse aqui eu preciso ler para vocês, tá? Olha aqui. Ele chegou perto dela, ele parou de caminhar e ela parou de caminhar, ele e olhou para mim, exatamente como fizera na tarde anterior, com o mesmo ar lamentoso nos olhos, com uma expressão ainda mais suplicante, mas ficou à espera de que eu falasse, e eu falei. Não me lembro do que disse, só sei que balbuciei uma desculpa, tentando manifestar que agradeceria muito e me orgulharia muito se pudesse me empenhar em qualquer serviço, por mais humilde, embora penoso, mas minha voz e minhas palavras falharam. Seus olhos fixos em mim, e ela perguntou, o senhor é cristão? Um tremor percorreu ao ouvir a sua voz. Era a mesma voz, clara, melodiosa, pouco mais forte que um sussurro, e ao mesmo tempo não era exatamente a mesma. Havia uma melancolia na música, e se posso usar uma palavra que, afinal de contas, deixa de expressar o meu significado, um distanciamento que chegou aos meus ouvidos como uma cadência queixosa de um vento outonal. Baixei a cabeça e respondi que era. Ela apontou para a lápide da qual eu havia copiado a inscrição 1 ou 2 dias antes. Aqui jaz uma alma cristã, disse ela, enterrada sem uma oração cristã, com ritos judaicos, num santuário judeu. O senhor estrangeiro poderia realizar um ato piedoso para essa alma? A senhora só precisa ordenar, disse eu. Tudo o que desejar será feito. Leia uma oração sobre esta sepultura, trace uma cruz nessa lápide. Farei isso. Ela me agradeceu
Com um gesto, curvou ligeiramente a cabeça, aproximou de si o vestido e afastou-se até uma plataforma perto dali. Fui dispensado, não tinha pretexto para me demorar mais. Nenhum assunto para permanecer ali mais um momento. Assim deixei-a ir e não olhei para trás, até chegar ao ponto mais distante de onde sabia que ainda poderia vê-la. Mas quando me virei para esse último olhar, ela já não estava à vista. Eu estava decidido a falar com ela e aquele era o resultado. Um encontro com um estranho nunca nos é favorável. Eu não havia dito nada do que pretendia dizer e não ficara sabendo nada do que pretendia falar e saber, não é? Com relação à sua situação econômica, ao seu local de residência, até mesmo ao seu nome, eu continuava igualmente ignorante e, ao mesmo tempo, não tinha motivo para estar insatisfeito. Ela me havia honrado com sua confiança e me incumbira de uma tarefa de alguma dificuldade e importância. Agora me cabia apenas executar essa tarefa, com o maior cuidado e rapidez possíveis. Feito isso, eu poderia esperar ganhar um lugar na sua lembrança, e com o tempo, talvez, na sua estima. Mas nesse inteirinho surgiu novamente a velha pergunta: de quem seria a sepultura? Na minha mente eu havia desde o início resolvido essa questão de modo tão conclusivo que quase não podia acreditar mesmo agora que não era do seu pai. Mas era inacreditável que ele tivesse morrido como convertido secretamente ao cristianismo. De quem poderia ser a sepultura? De um amante? Um amante cristão? Ai de mim! Não se podia excluir essa possibilidade. Ou seria de uma irmã? Qualquer que fosse o caso, era bastante provável que Salomé fosse convertida. Mas eu não tinha tempo a perder com conjecturas. Precisava agir e agir rapidamente. Precipitei-me de volta para Veneza, fazendo o gondoleiro remar o mais rápido possível. E enquanto avançava, me prometi que todos os desejos de Salomé deviam ser realizados antes que ela voltasse a visitar o lugar. Garanti imediatamente o serviço de um padre, que muito cedo pela manhã iria comigo ao Lido, e leria sobre a sepultura pelo menos um trecho de um serviço fúnebre, e ao mesmo tempo contratar um artesão para entalhar a cruz, tendo tudo pronto antes que ela ou qualquer outra pessoa chegasse ao lugar no dia seguinte. Era esse o meu objetivo especial, e eu estava decidido a realizar esse objetivo, embora precisasse peregrinar por toda Veneza antes de pôr a cabeça no travesseiro. O padre ele encontrou até com facilidade, era até um conhecido dele, e ele se propôs a fazer oração lá no dia seguinte e encaminhar a alma, isso aí foi mais tranquilo. Quanto ao artesão, eles eram muito assim, supersticiosos, e aí não quiseram, ele foi na casa de uns 4 artesãos, e aí ele contando lá para que motivo era, eles não aceitaram. E aí, como o artesão não foi possível contratar, ele comprou a madeira, comprou lá as faquinhas, as serrinhas e ele mesmo entalhou. Coisa que um artesão levaria uma meia hora, 40 minutos, ele levou 4 horas. Ficou quase que a noite toda, mas esculpiu a cruz, né, para levar na hora que o padre fosse lá para celebrar, né, as orações e encaminhar. E aí, ele acertou tudo isso. Deixa eu ver onde é que eu estou. Durante esse tempo de trabalho, a manhã nublada e cinzenta ficou mais nublada e cinzenta. Uma neblina espessa subia do Adriático e um vento baixo e queixoso ia e vinha com o eco de um requiem distante. Mais de uma vez eu me sobressaltei, achando que ela havia me surpreendido ali. Imaginava ter visto a passagem de uma sombra. Ouvi o farfalhar de um vestido, o som surdo de um suspiro, mas não. A neblina e o vento queixoso me enganavam. Eu estava só. Ele estava lá no Lido, lá no cemitério, já prendendo a cruz. Quando por fim, né, e aí ele prendeu a cruz, o padre que havia ido com ele fez toda a intenção, né, encaminhou aquela alma cristã, e ele prendeu a cruz. Pois bem, quando por fim voltei para o hotel, eram exatamente 2 horas da tarde. O porteiro do hall entregou-me uma carta, quando passei por ele. Um relance, aquele sobrescrito, quase ininteligível, foi suficiente. Era de Pádua. Corri para o quarto, rasguei o envelope e li estas palavras. Caro senhor, a cópia que o senhor me mandou não é, embora receie, seja esta sua expectativa antiga nem curiosa. Outro é muito recente. Apenas registra que uma certa Salomé, filha única e amada de um certo Isaac da Costa, morreu no outono passado,
no dia 18 de outubro, aos 21 anos, e que esse monumento foi mandado erigir pelo dito Isaac da Costa, em memória das virtudes da moça e do luto dele próprio. Receba, caro senhor, o penhor da minha sincera estima, Nicolo Nicolai. Pádua, 27 de abril de 1857. A carta caiu da minha mão. Fiquei com a impressão de que a havia lido sem entendê-la. Peguei-a, lia novamente, palavra por palavra, sentei-me, levantei-me, dei uma volta pelo quarto, sentia-me confuso, aturdido, incrédulo. Haveria duas Salomés? Ou aquilo era um equívoco extraordinário e radical? Hesitei, não sabia o que fazer. Devia ir à mercearia e ver se o nome da Costa era conhecido no bairro? Ou descobrir o registro de nascimentos e mortes do distrito judeu? Ou visitar o rabino principal e saber dele quem tinha sido essa segunda Salomé e qual era o seu grau de parentesco com a Salomé que eu conhecia. Decidi-me pelo último caminho. O endereço do rabino principal foi fácil de obter e ele morava numa casa antiga da Gildeca. E ali eu o encontrei, um homem grave e majestoso com uma barba grisalha que quase lhe chegava à cintura. Apresentei-me e lhe disse por que eu procurara. Vim lhe pedir um favor, senhor. Pode me dar alguma informação sobre a finada Salomé da Costa, que morreu no dia 18 de outubro passado e foi enterrada no Lido? O rabino respondeu que sem dúvida podia me dar qualquer informação que eu desejasse, pois ele havia conhecido a moça pessoalmente e era amigo íntimo de seu pai. O senhor pode me dizer se alguma amiga querida ou parenta de Salomé tinha esse mesmo nome? O rabino balançou a cabeça e respondeu: acho que não. Não me lembro de nenhuma outra senhorita com esse mesmo nome. Desculpe, mas eu sei que havia outra. Havia uma Salomé muito linda que vivia na mercearia quando eu estive em Veneza recentemente, apenas um ano atrás. Salomé da Costa era muito bonita e vivia com o pai na mercearia. Quando ela morreu, o velho se mudou para o bairro de Rialto. O pai dessa Salomé era negociante de mercadorias orientais? Isaac da Costa é negociante de mercadorias orientais. Estamos falando, meu filho, das mesmas pessoas. Impossível! Mas ela está viva, eu a vi, falei com ela, eu a vi ontem à tarde. Não, disse ele compassivo, deve ser um sonho. A pessoa de quem você fala não existe mais. Eu a vi ontem à noite, respondi. Onde você acha que a viu? No Lido. No Lido? E ela falou comigo. Eu ouvi a sua voz, ouvi com a mesma nitidez com que ouço a minha neste momento. O rabino cofiou a barba, pensativo, e olhou para mim. Você acha que ouviu a voz dela? Isso é estranho. O que ela disse? Estive prestes a responder, mas me contive. Um súbito pensamento me ocorreu, e eu tremi da cabeça aos pés. O senhor tem algum motivo para supor que ela morreu cristã? Balbuciei. O velho se assustou e mudou de cor. Eu? Essa pergunta é estranha. Por que você me pergunta isso? Sim ou não? Gritei enfurecido. Sim ou não? Ele fechou a cara, olhou para baixo e hesitou. Admito ter ouvido alguma coisa nesse sentido. Pode ser que a senhorita alimentasse dúvidas secretas, mas não era cristã declarada. Enterrada sem uma prece cristã com ritos judaicos num cemitério judeu? Repeti para mim mesmo. Mas me admira o fato de que o senhor ter ouvido falar nisso, prosseguiu o rabino. Somente o pai dela e eu sabemos disso. Senhor, disse eu solenemente, agora eu sei que Salomé da Costa está morta. Vi o seu espírito 3 vezes, assombrando o local onde... Minha voz falhou, não pude concluir a frase. Ontem à tarde, no crepúsculo, prossegui. Foi a 3ª vez. Nunca duvidei de que eu a vi de fato em carne e osso. Falei com ela. Ela me respondeu. Ela me disse isso. O rabino cobriu o rosto com as mãos e permaneceu assim durante algum tempo, perdido na sua meditação. Jovem, disse ele por fim, sua história é estranha e você traz fortes evidências para apoiá-la. Pode ser verdade, mas pode ser que você seja o trouxa de alguma lorota, não sei. Ele não sabia, mas eu sabia muito bem. Sabia agora
que ela havia aparecido para mim vestida com uma beleza tão sobrenatural. Compreendi agora aquele ar de súplica muda em seus olhos. Gente, desculpa aí a pausa, tá? Prosseguindo aqui. Compreendia agora aquele ar de súplica muda em seus olhos, aquele tom de estranho distanciamento na sua voz. A doce alma não podia descansar entre o pó da sua parentela, sem ter recebido a Eucaristia, sem os santos olhos, sem a extrema unção, sem nem mesmo uma oração cristã sobre sua sepultura. E agora tudo estava consumado. Eu voltaria a vê-la? Nunca. Ah, nunca. Como na hora do crepúsculo, eu rondei o lido durante meses, até a primavera florida ser substituída pelo outono e o outono transformar-se em verão. Como eu peregrinei de volta a Veneza. Na primavera, ano após ano, enquanto algum vestígio daquela esperança insensata ainda estava vivo, como desde aquela época meu coração nunca mais palpitou, meu pulso nunca mais deu um salto pelo amor de uma mulher mortal. Tudo isso são detalhes em que não preciso entrar. É suficiente dizer que eu fui à sua procura e esperei, mas aquele espírito encantador não voltou a aparecer para mim. Eu ainda espero, mas não mais procuro. Hoje sei que o lugar em que nos encontraremos não será aqui. Muito lindo, né, gente? Emocionante demais. Eu acredito que seja extremamente possível que esse fato tenha ocorrido. Sabe, me comoveu muito, me lembrou até um pouquinho da história de Romeu e Julieta, assim, um amor tão bonito, né? Pelo menos da parte dele, acredito que da dela também, de repente um outro tipo de amor, né? Uma gratidão muito grande que ela deve ter por ele, deve ter tido. Espero que eles tenham se reencontrado, né? Espero que sim, uma história linda demais e me comoveu muito, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixe os comentários aqui embaixo, se sentirem à vontade, confortáveis com isso, tá bom? E até o nosso próximo encontro, que será, acho que de comprinhas, tá bom? Beijinhos imensos em vocês, fiquem com Deus. Muito obrigada por todo o carinho que tenho recebido sempre de vocês, sabe? Eu fico muito grata, muito comovida. É isso que faz tudo aqui valer a pena, todo o canal existir e valer a pena, né? Essa troca, essa empatia e essas amizades maravilhosas que eu consegui através aqui do canal, sabe? Fico muito comovida sempre. Muito obrigada de todo o coração. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau.